Olá! Chegou o grande dia do meu projeto no Circuito do Tricô. O que nós vamos fazer? Tcharam! Luvas sem dedos em tricô modular. O que nós vamos precisar para isso? 50 gramas de merino Cervinia. Você tem isso na Tunite Boutique de Fios. Nós vamos precisar de marcadores com pingente. Por que marcadores com pingente? Vocês vão saber depois. Marcadores de argolinha, a sua escolha. Agulha de costura. Agulha de tricô. Qual que nós vamos usar aqui? Vamos usar a agulha número 4. O que você me diz? Tanto faz. Agulha reta, agulha duas pontas ou agulha circular. Qualquer uma delas vai dar certo no nosso trabalho de hoje. Uma tesoura e uma agulha mais fina que o trabalho nosso. Nós vamos usar a agulha número 4, você vai usar uma agulha número 2. A luva pronta tem esse formato. Parece um bichinho, um passarinho com bico. Ela é totalmente elástica. E isso ajuda a moldar na sua mão. Então ela fica, a minha mão ela é pequena, mas essa luva cabe numa mão maior que a minha. A construção toda da luva se dá em tricôs modulares. Nós faremos 2 quadrados perfeitos na base, uma barra para o punho, mais 6 quadrados perfeitos para a palma da mão. Vamos começar por esse quadrado e terminamos nesse quadrado. Vou mostrar como fazendo a montagem dos pontos desse primeiro quadrado. Para montar os pontos, vou usar agulha duas pontas, preferência pessoal, e o fio merino da Cervinia. Vou fazer um nó corrediço. Deixei uma ponta de uns 20 e 30 centímetros somente para usar como costura no final. Não é necessário deixar mais que isso. E vou montar 15 pontos. Eu tenho um, teço um meia, estico e coloco ele na agulha pela perninha de trás. Eu nem tirei a agulha de dentro do ponto, ó. Teço mais um meia, estico e coloco de volta na agulha. Vou fazer dessa maneira 15 pontos. Coloquei aqui a metade de um quadrado. Vou colocar um marcador de argola e vou tecer mais 15 pontos. Vou colocar a agulha no último ponto, por trás do marcador. Deixo o marcador entre o 15º e 16º ponto e teço mais 15 pontos. Tenho aqui 15 pontos do quadrado de uma lateral, mais 15 pontos da outra lateral. A primeira carreira agora é o avesso do quadrado. Vou tecer todos em meia, incluindo o primeiro. Somente na primeira carreira eu teço. Então, vou tecer todos em meia. Quando faltar 2 pontos para chegar no marcador, presta atenção no movimento da agulha. Eu teço meia, envolvendo o fio no sentido anti-horário da agulha. Quando eu chegar nesses 2 pontos antes do marcador, eu vou envolver a agulha no sentido anti-horário. Passo ela por baixo do fio. Na outra carreira você vai entender por quê. Passo o marcador e meia, ó, sentido horário. Ó, por trás e por baixo. Esse é o movimento que a maioria das tricoteiras fazem.
Com esse movimento, o meia fica com a perninha na frente da agulha. Cheguei aqui no final da primeira carreira. O fio da montagem vai ficar sempre no direito, para esse caso. Quando eu chegar no fio da montagem, significa que eu vou começar a carreira do direito. A partir de agora, todas as carreiras do direito são iguais. O fio do trabalho por baixo da agulha para trás. Por baixo para trás. Tiro o primeiro ponto em meia sem fazer. E vou em meia até 2 pontos antes do marcador. Se você tece do modo inglês, não tem problema. Vou tecer em meia até 2 pontos antes do marcador. 2 pontos antes do marcador, eu vou tecer 2 juntos em meia. A ponta da agulha vem aqui no segundo ponto, teço o segundo e o primeiro em meia. Passo o marcador. Lembra que eu falei que no avesso eu queria que tecesse o meia nesse sentido? Para quê? Porque as perninhas agora do ponto já estão lá atrás. Aí dessa forma eu não preciso fazer SSK, ó. Geralmente a gente faz assim, ó, tira, tira, devolve, devolve, certo? Então, nesse caso, os pontos já estão prontos, já estão com a perninha lá atrás. Você só enfia a agulha e tece em meia. Então, antes do marcador, 2 juntos em meia, passo o marcador, mate simples, meia até o final. Por baixo para trás, primeiro sem fazer. Vou tecer até 2 pontos antes do marcador e vou preparar a perninha do ponto, deixando ela na posição correta para o meu mate simples. Por baixo e por trás. Insiro por baixo do fio e por trás. O restante igual, por cima e puxa, por cima e puxa. Quando eu voltar, a perna do meu ponto meia tá na posição correta para eu fazer o mate simples. Vamos ver aqui? Esses 2 pontos aqui estão com a perninha do ponto lá atrás. Olha lá. Esse e esse aqui. Viu ali? Você pode fazer isso em qualquer trabalho. E aqui não. A perninha tá pra frente. Vamos fazer, então, seguir essas 2 carreiras até obter 4 pontos na agulha. Para contar os cordões de tricô no quadrado perfeito, para eu saber se as diminuições estão corretas, eu tenho que somar o número de cordões de tricô com os pontos da agulha. Como é que eu faço isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o que tá na agulha. Aí eu vou contar os pontos da agulha. 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu faço uma diminuição nesses pontos. 15. A mesma coisa do outro lado, que às vezes eu posso esquecer de diminuir de um dos lados. 9, 10, vou diminuir esses pontos. Então, esses 2 eu conto um só, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da mesma forma, a lateral, cada vez que eu passo o primeiro ponto sem tecer, fio para baixo, a lateral forma, fica assim, ó, em cordões de tricô.
Depois eu preciso dessa lateral para levantar os pontos do próximo quadrado. Seguindo, cheguei aqui no ponto que agora eu vão me restar 4 pontos na agulha. Um meia, sem fazer, 2 juntos em meia, tiro o marcador, mate simples, um meio, 4 pontos na agulha. Viro o trabalho do avesso, todo mundo em meia. Direito, 2 juntos em meia, mate simples. 2 pontos, avesso, mate simples pela perna de trás e me sobrou um ponto na agulha. O primeiro quadrado perfeito tá pronto. Esse ponto eu não vou arrematar, ele vai ficar na agulha. Ok? Vamos ver aqui o que nós fizemos. Nós acabamos esse aqui. Agora eu tenho que levantar pontos na lateral dele e montar mais 15 pontos. Tenho aqui, vou levantar pontos nessa lateral e monto mais 15 pontos. Como é que eu vou levantar pontos? Eu vou pegar a agulha bem mais fina e vou procurar em cada cordão de tricô a bolinha que tá na lateral. Começando aqui do primeiro. Se você colocar assim, ó, com o dedinho aqui, ó, ele vem automático, ó, dentro da agulha, ó. E eu gosto de pegar a agulha bem mais fina, porque ela não deforma esse ponto. Eu tenho que ter 14 pontos aqui, com mais 15 que tá na agulha. Três, 5, 10, 13, 14 e 15 que tá na agulha. Que eu não arrematei. Então, todo quadrado perfeito, a hora que você for levantar o pontos na lateral, você tem que fazer essa borda para que eu tenha aí uma base aonde levantar os pontos. Se eu fosse levantar pontos aqui, ó, eu não puxei justamente para você poder ver, ó. Aqui na montagem também ficou as argolinhas prontas para levantar pontos caso eu necessite. No caso dessa luva, nós não vamos arrematar o fio até o final. Então, o desafio aqui é sempre ir montando nas laterais para que a gente não perca o fio. Se eu precisar desmanchar essa peça aqui, o fio tá inteiro. Vamos lá? Então, eu vou montar. Agora, eu vou tecer em meia. Estou montando os pontos, porque esse aqui não são pontos desse quadrado. Esse aqui eu levantei desse quadrado anterior. Então, essa primeira carreira é carreira de montagem. Cuidado para não desfiar o fio. 15 pontos. Montando 15 pontos aqui. Coloco o marcador. Aqui no final. A partir desses pontos, eu vou montar mais 15, como em montagem tricotada. Coloco a agulha na mão esquerda. Vou precisar da outra agulha de do mesmo tamanho e sigo montando mais 15 pontos, exatamente igual eu fiz no início. Lembra que um dos materiais que eu havia pedido era um alfinete com pingente? O fio do início tá muito longe da minha peça. Então, eu vou usar esse marcador para me mostrar aonde que é o direito. Coloco ele aqui perto de mim
e deixo ele aqui. Toda vez que eu chegar olhando, ele estiver olhando para mim, significa que eu tô tecendo o direito da peça. Levantei 15 pontos e montei mais 15. Qual que era a primeira carreira desse daqui? Avesso. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou tecer exatamente igual a esse, o primeiro quadrado. E vou tecer até quando tiver 4 pontos na agulha e volto aqui. Cheguei no ponto de ficar apenas com 4 pontos na agulha. 1 meia. 2 juntos, tiro o marcador. Mate simples. 1 meia. Vou virar pro avesso. 1 meia sem fazer. Meia até o final. Volto pro direito. 2 juntos em meia. Mate simples. Avesso. Mate simples. E fico com esse ponto na agulha. Em que estágio que eu estou agora, nesse momento? Fiz o quadrado 1, o quadrado 2, agora é hora de levantar os pontos para fazer o punho. Para eu fazer o punho, vou levantar pontos em toda essa lateral, considerando que eu já tenho um na agulha. Eu tenho aqui 15 pontos mais 15. Levantei os pontos aqui no primeiro quadrado, e quando eu chego na junção aqui, eu tenho que procurar exatamente o meio aqui, ele vai dar um pouco mais de 15 pontos. Aqui tenho 15 pontos na lateral, aqui eu tenho mais 15. Se eu pegar somente os 15 pontos dessa lateral, ele vai ficar um buraco aqui. Então, eu tenho que procurar a junção aqui e levantar um ponto aqui e continuar levantando os pontos até o final ali. Os quadrados 3, 4, 5, eles são quadrados de 12 pontos em cada lateral. Aqui são 15 com 15, são 30. Eu preciso de 36 pontos para montar o quadrado, os 3 quadrados de cima. Aqui eu vou ter só 30 pontos. Então, se sobrar pontos aqui, não tem problema, porque depois eu vou ter que fazer aumentos da mesma forma. Levantei todos os pontos aqui, com um ponto a mais aqui do meio, deu 31 pontos. Agora, vou virar do avesso e vou começar a barra um por um. Já posso ir montando os pontos e tecendo barra um por um. Um meia, um tricô, um meia, um tricô até o final. Já teci a primeira carreira, levantando os pontos pelo avesso. Tá vendo a importância do marcador aqui? Agora, eu vou virar e vou continuar tecendo barra um por 6 carreiras, tá? Então, aqui, da mesma forma que eu fiz no quadrado perfeito, na barra eu tenho que fazer igual. Ponto por baixo, fio por baixo da agulha para trás, primeiro sem tecer em meia. Aí, eu continuo tecendo a barra um por um. O que é barra um por um? Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Você pode olhar nesse vídeo que o meu ponto meia tá com a perninha para trás. Não tem problema. É que eu teço no método combinado e aí o meu meia fica dessa forma. O que é o método combinado? É quando você vai tecer o ponto tricô, o meu fio ele envolve a agulha no sentido horário. Aí, a perninha do meia, na carreira seguinte, fica para trás da agulha. De novo, a maioria das tricoteiras tece assim, ó. Por cima da agulha, por trás. Aí, a perninha do meia fica na frente da agulha. A minha maneira de tecer é por trás da agulha, por cima. A perninha do meia fica para trás. Informação extra, nada que atrapalhe a sua luva.
teci 7 carreiras no total e terminei pelo direito. Separei 21 pontos no alfinete de segurança, coloquei um marcador aqui no meio. E aqui me sobraram 10 pontos. Os quadrados aqui de cima vão ter 12 pontos de lateral cada um. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tecer mais 12 e aumentar 2 pontos aqui nessa lateral aqui. Primeira carreira de base, meia. Aí, começa a receita do quadrado daqui de baixo, ok? Cheguei aqui no marcador na carreira de base. Aqui eu tenho 10 pontos. Nesse momento, eu tenho que aumentar 2 pontos. O que eu posso fazer? Meia, frente e trás, aleatoriamente aqui nesses pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu tenho 12 pontos de cada lado. A partir da carreira de base, eu vou virar do avesso e vou tecer exatamente igual eu fiz nos outros 2 quadrados. Terminei o quadrado número 3. E como a base tem 30, aqui em cima vão ter 36, é normal que ele fique diferente. Ele fica aumentado ali, ó, porque aqui é relativo aos quadrados da palma da mão. Próximo passo para fazer o quadrado número 4, eu vou levantar pontos aqui e retomar esses pontos daqui. Levantei os pontos na lateral do quadrado número 3. E aqui, se vocês recordem, eu tenho 11 pontos, tenho 21 pontos. Se eu levantar esses pontos e já pegar isso daqui, vai ficar um buraco aqui, ó. Então, não tem problema ter menos pontos aqui, porque agora eu preciso pegar esse ponto aqui da base. Eu pego esse ponto aqui, para que eu feche a junção entre eles e não fique o ponto na emenda. Você busca a base do ponto daqui de baixo. Levantei os pontos na lateral do quadrado número 3 e vou pegar os pontos que estão no alfinete de espera. Para que não fique um buraco aqui na junção do quadrado com o punho, eu preciso pegar um ponto aqui da barra. Eu vou aqui embaixo, na barra, e pego o ponto da barra e levanto um ponto aqui. Esqueci de colocar o marcador. Coloco o marcador, levanto o ponto, e agora eu pego os outros pontos que estão aqui. Já vou tecendo a primeira carreira e meia. Três, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fecho meu alfinete e começo a tecer o terceiro quadrado. Quinto quadrado, levantei os 11 pontos restantes aqui na lateral do quarto quadrado, um ponto que é o último desse quadrado aqui. Vou levantar um ponto aqui na junção, e aqui eu tenho mais 10. Aqui eu tenho que fazer um aumento aqui no meio para ficar com 12 pontos. 12, um aumento aqui no cantinho, mais 10. E aí, no total, eu tenho que ter 12 com 12. Estamos aqui, então, na última etapa da luva, que são os quadrados 6, 7 e 8.
Já levantei os pontos nas laterais de todos os quadrados de base. E vocês podem observar que vai ficar um buraco entre um quadrado e outro. Se eu considerar somente as laterais do quadrado, eu já tenho um número suficiente de pontos para os quadrados 6, 7 e 8. Só que eu tenho que tomar cuidado com os buracos. Então, eu vou levantar mais pontos do que o necessário. E eu tenho que lembrar de diminuir esses pontos posteriormente. Porque senão a minha luva vai ficar abrindo e eu estou chegando na parte das mãos, dos dedos. Eu estou aqui, então, nessa etapa. E eu não posso deixar buraco na junção dos quadrados. Se eu aumentar pontos aqui e considerar essa quantidade de pontos na luva, ela vai abrir. E a intenção agora é que, não que abra, mas que permaneça o mesmo tamanho. Vou tecer uma carreira de base, porque aqui eu só levantei os pontos, eu só levantei e não montei os pontos. Então, vou tecer uma carreira todinha de base. Coloquei no alfinete de segurança os pontos relativos a esses dois quadrados. Na agulha, duas pontas, 12 pontos e montei mais 12. Agora, eu vou tecer o quadrado 6, 7, 8, da mesma maneira que eu teci o quadrado 3, 4 e 5. Cheguei aqui no final do meu 8º quadrado. Agora, vai ser a hora do polegar. Eu posso arrematar esse ponto aqui. Vou medir 2 metros de fio e cortar. Para você saber aonde vai ficar o polegar, você dobra a luva no meio, coloca a sua mão em cima da luva e a barra tem que ficar no punho. Abre a sua mão e coloca a agulha de tricô por baixo dela. Ela vai ficar na direção da curvinha do polegar. É aqui que você vai começar o polegar para baixo. Eu vou montar 7 pontos nas duas laterais da luva, nessa lateral e nessa lateral. Como é que eu faço isso? Cortei o fio 2 metros, deixei uma ponta de 2 metros, passo por dentro desse ponto e arremato ele. Esse ponto já vai ficar arrematado. E vou seguir passando o fio por dentro de todos os pontos até chegar onde eu medi o meu polegar, que é na divisão, no meu caso, deu a divisão entre o 8º e o 5º quadrado. Quando eu puxar o fio, eu tenho que deixar o fio descansado aqui no quadrado, porque senão ele vai ficar repuxado. Isso aqui depois eu não tenho como corrigir. Levantei 7 pontos a partir da onde eu medi, que vai ser meu polegar. Agora, eu tenho que levantar mais 7 aqui. Eu viro o avesso para cima e levanto mais 7 na lateral aqui. Como é que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ser na mesma direção. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou começar a tecer esses pontos que tem aqui. Presta bastante atenção que eu vou tecer carreiras de vai e vem. Não são carreiras encurtadas, tá? Então, eu vou tecer 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar lá do outro lado. Viro o meu trabalho.
Esses pontos estão só levantados. Um ponto sem fazer com o fio para trás. Eu teço 3 pontos. 1, 2, 3. Volto. Agora eu vou tecer 4. 1, 2, 3, 4. Se você achar mais fácil, pode passar os pontos para essa agulha. Um, 2, 3, 4, 5. Vira, sempre aumentando um. Terminei aqui meu polegar e fiz o arremate. Eu não tinha tirado a minha agulha do fio. Para fechar o polegar, você precisa dar uns 2 pontinhos aqui, ó, para que ele não abra depois. Tá? Você dá umas 2 voltas aqui no pontinho, bem aqui na base do polegar, e firma bem, porque senão depois ele fica esgarçando esse ponto. Dou umas 2 voltas no mesmo lugar e começo a costura. Pronto, aqui tá firme. Agora eu pego um ponto daqui. Um ponto desse lado. E um ponto do outro lado. Lembra das bordinhas? Vou fazendo assim até chegar lá em cima. Terminei a costura, cheguei aqui em cima. E ainda falta aqui, eu tenho fio. Esse fio que eu deixei aqui na ponta, ele não é suficiente. O que eu vou fazer? Eu viro do avesso. Vou passar esse fio por dentro de todos os pontos. Até chegar aqui, ó. E continuo com esse mesmo fio a partir do polegar. Cheguei aqui embaixo no polegar. De novo, aqui eu vou pegar alguns pontos da lateral e lá do outro lado. Vou dar novamente 2 pontinhos aqui para fechar esse buraquinho, que na hora de tecer ele abriu. Uma volta. Não aperta, porque senão você perde essa elasticidade aqui. 2 voltas. Agora esse ponto, esse cabo aqui é suficiente para eu arrematar aqui embaixo. Chegamos aqui no final, fiz a costura, viro do avesso e vou esconder os fios pelo avesso. Tenho somente 2 fios para esconder. Esse aqui é o fim do novelo e aqui do início. Está pronta a nossa luva. Gostaram? Curta o vídeo, se inscreva no canal, curta o perfil nosso no Instagram também, o perfil de todas as participantes do Circuito do Tricô. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, chame seus amigos, as amigas tricoteiras, para também aprender a fazer essa luva de tricô modular.